A paz de Jesus Cristo, que esse Cristo abunde em seus corações. Mais uma vez estamos aqui para podermos trazer uma mensagem poderosa para vocês, ensinamento bíblico, sabendo que a categoria do nosso curso e dos ensinos, né, dos nossos estudos são todos dentro da categoria discipulado. Por isso que nós estamos aqui com esse trabalho. Já temos a nossa playlist já, onde temos aí os cursos já bem numerados lá dentro da playlist, né, dentro do número das suas unidades. Se você quiser participar lá do curso, né, somente entrar lá no meu canal, entra na playlist e você vai ver, né? Então é de digitar lá Ministério Opa, Pastor Wagner Dias, você já vai achar já. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, né? E se puder deixar seu like lá, deixe seu like. Enfim, nos ajude aí a divulgar o Evangelho, nos ajude para que esses vídeos cheguem a lugares longínquos aí, onde o Evangelho talvez não esteja sendo ensinado e pregado. Bom, hoje nós vamos falar sobre o curso Evangelismo de Oração. E a unidade hoje é a unidade 11 e vamos falar hoje sobre os paradigmas recentes. Nós vamos falar hoje, são parte 1, parte 2. Eu vou falar sobre a parte 1 do paradigma recente. Vamos lá? Diz assim: os 5 paradigmas discutidos são tão válidos e bíblicos quanto os paradigmas estabelecidos que já examinamos nas unidades passadas. Porém, representam mudanças de modo de pensar de uma safra mais recente. Esses paradigmas recentes enfatizam um ponto bastante encorajador. Vamos lá. O lugar da igreja não é nos templos, mas espalhado por toda a cidade. Né? Por exemplo, as pipas, elas não foram para ficar guardadas no sotão, mas foram para ir por os ares. Como também os barcos não foram feitos para ficar em cima de trailer ou guardado em algum lugar, foram para ficar em alto mar. Eles foram para navegar nas águas. Então, a mesma coisa também é a igreja. A igreja ela não foi chamada para poder ficar dentro de templos, e sim para ir para fora. Tanto a palavra eclésia no grego quer dizer chamados para fora. Então, o nome igreja no grego já tem esta ideia de nos ensinar que devemos ir para fora, né? Então, o lugar da igreja é lá fora, né? E permanecer dentro dos templos reforça sempre a noção errada de que a cidade deveria vir até a igreja, que na verdade é o oposto. A igreja tem que ir ao encontro da cidade. Então a gente fica praticamente esperando as pessoas entrarem dentro da igreja, dentro do templo, né? E aí é por isso que às vezes a igreja não tem a produtividade e não cresce como deveria crescer, tá bom? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Não espere, né, que o mundo venha até nós. Essa tendência para o egocentrismo esteve presente na igreja desde o seu início. Quando Jesus ordenou aos seus discípulos que esperassem em Jerusalém até que o Espírito Santo viesse sobre eles, imediatamente fizeram a pergunta errada. Vamos lá. Atos capítulo 6, versículo 1. Olha o que eles perguntaram ao Senhor Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Porque a ideia, na verdade, a profecia bíblica diz lá, principalmente lá em Jeremias, parece que no capítulo 14, de memória, fala que Jesus, o Senhor, quando voltar, ele vai voltar e vai pôr os seus pés sobre o monte de Sião, isso é em Jerusalém. Aí aquele monte, ele vai se abrir ao meio, com o impacto da glória e do poder de Deus. Então, amados, a ideia deles, eles tinham isso em mente, a profecia. Só que eles esqueceram de
de um detalhe, que Jesus, ele ensinou para eles ir às nações, ensinar a elas e batizar elas. Então, Jesus não falou para você ficar em Jerusalém, é bem claro, fica em Jerusalém até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Fique lá aguardando, porque o Espírito Santo, ele é a garantia, ele é o sinal para ir para poder evangelizar. E tanto que depois disso aqui, né, Jesus, ele até mesmo, ele já fala sobre isso. Fala justamente sobre isso, sobre essa questão de não ficar ali em Jerusalém. Olha só, vamos lá, vou dar uma olhadinha rapidamente aqui. Capítulo 1, no versículo 7. Aí Jesus respondeu para eles: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não é, vocês não têm que agora comandar, esperar que o tempo se estabeleça aqui. Você não tem que esperar que as coisas aconteçam aqui, né? Aí ele falou: agora recebereis, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Versículo 8. Então aqui mostra que o que eles tinham que fazer é ficarem lá até receberem o poder do Espírito Santo. Então isso indica que os discípulos estavam esperando que o mundo viesse até Jerusalém para eles evangelizarem, né? E isso não é assim que funcionam as coisas. E na verdade Jesus tinha algo muito mais além do que isso, que era primeiramente alcançar Jerusalém e a partir de Jerusalém ir para a Judéia, Samaria, até chegar aos confins da terra. Então nós vemos aqui essa introdução sobre o nosso paradigma recente. E na verdade ele é bem recente mesmo, né? Porque tem acontecido isso muito no nosso meio. As pessoas acham que a igreja, ela é usam até mesmo aquela expressão que a igreja é hospital, aguardando que as pessoas entrem para serem curadas. Na verdade, não é exatamente isso que é a igreja. Ela tem o poder, sim, Deus deu autoridade à igreja para curar pessoas, mas não para poder esperar as pessoas irem até lá. Então, nós temos que agora ser ambulância, né? Pegar as pessoas e levá-las à igreja para lá serem tratadas. Então, você que é um evangelizador, você que tem a chamada de evangelista, nós vamos falar isso mais para frente sobre esse assunto, que é muito importante. Nós falarmos sobre esses dons, né, de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, que é muito importante para a gente saber como vamos nós trabalharmos. E um dos pontos é esse: quem são os evangelistas? Né? São os socorristas, são aqueles que vão pregar o evangelho, e aí vão levar para que os pastores e mestres os ensinem na igreja. A gente vai ensinar isso mais tarde, ok? Vamos lá. Paradigma número 5, dentro dos paradigmas recentes, né? A igreja não nasceu no cenáculo, mas na praça pública. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós temos aqui 3 versículos que eu quero ler com você. Primeiramente, são 3 versículos, são o 6, o 14 e o 41. Vamos lá, o 6. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homem da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto e ouça com atenção. Versículo 41. Os que aceitaram essa mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, o cenáculo, ele faz parte dos momentos históricos do panteão cristão, junto com a manjedoura do estábulo de Jerusalém. Então, como o estábulo de Jerusalém, ele faz parte, a parte do momento histórico na vida de Jesus, no caso lá
da manjedoura, o tabernáculo também, o cenáculo quer dizer, ele também, ele apenas faz parte do momento histórico. Não é um lugar onde os discípulos teriam que se estacionar, sentarem e aguardarem que as pessoas vierem até a Cristo, até a igreja. Não, isso não, tá? Então vamos vamos prestar atenção nessa situação toda. Vamos lá, quando o Espírito Santo caiu sobre os discípulos no cenáculo, a primeira coisa que fez foi levá-los para fora e não segurá-los ali dentro. É um ponto crucial. O que aconteceu? Eles estavam dentro do cenáculo, estavam orando e de repente houve aquela toda a revolução espiritual. Aí chamou a atenção dos que estavam lá fora. Pedro saiu, aí fizeram trouxeram aquela palavra, eles estão bêbados, eles estão embriagados. Aí Pedro saiu, usou essa palavra que eles disseram, olha, eles não estão bêbados, nem estão embriagados, mas estão aqui para cumprir a profecia dita pelo profeta Joel e assim por diante. Entendeu agora? Eles foram para fora. Então o Espírito Santo, quando caiu sobre a vida deles, eles foram para fora. Então, é como eu dissesse assim, só fica dentro da igreja quem não tem o Espírito Santo. É mais ou menos isso aí, né? Então esse é um ponto crucial que devemos analisar. As pessoas que não têm o Espírito Santo, elas ficam na igreja. O que têm, elas querem sair para pregar o Evangelho, entendeu? É isso aí. Então, como eu falei, eclésia no grego é igreja, no grego quer dizer chamados para fora. Chamados para fora. É como, porque o bebê, ele só vai nascer quando ele sair do útero da mulher. Enquanto ele estiver dentro do útero da mulher, ele vai apenas ser um feto, né? E assim por diante. Ok? Da mesma maneira, a igreja foi concebida e plenamente desenvolvida como um bebê no cenáculo, mas só nasce depois que os discípulos saíram à praça pública, onde a palavra de Deus foi pregada e 3.000 homens creram em Cristo. Você pensa que aquelas 3.000 pessoas que se converteram estavam dentro do cenáculo? Negativo, elas estavam lá fora. E para que as pessoas se convertam, tem que ir para fora. Ir para fora. Por isso que Billy Graham e outros mais evangelistas aí foram grandes evangelistas, porque eles foram, montavam o seu palco lá fora, o seu palanque lá fora, montavam lá e pregavam o evangelho lá fora. Esta é a chamada de um evangelista. Você que diz que é um evangelista, precisa prestar atenção nisso, né? Eu, praticamente, sou um evangelista. Eu estou trabalhando, né, para isso, para poder a gente ir para fora. E a gente vai para fora, a gente está indo para fora, a gente está evangelizando, a gente está orando, né, mandando mensagem para outras pessoas. E, na medida do possível, estamos já trabalhando para poder já fazer ali. E vamos fazer em nome de Jesus e vamos sair e vamos cumprir o mandato de Jesus. Você acha que as 3.000 almas estavam dentro do cenáculo? Que graça, né? Jesus apresentou o reino de Deus não como um lugar onde as pessoas precisavam ser trazidas, mas como algo que iria até a eles. Lucas 19, capítulo 10, versículo 9. Curem os doentes que ali houver e digo-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Logo depois que a igreja nasceu, os primeiros cristãos encheram a cidade de Jerusalém com mensagem do Evangelho. Atos capítulo 5, versículo 28, diz assim: que lhes disse, demos ordens expressas a vocês, para que não ensinasse este nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem? Gente, eles estavam pregando sobre a morte de Jesus e falando para os judeus o que aconteceu lá, quando Jesus foi crucificado, quando ele foi julgado, quando as pessoas disseram, cai o teu sangue sobre nós, crucifica-o. E eles praticamente estavam recebendo essa mensagem, que Jesus era o Salvador. E a doutrina aqui ensinada aqui é sobre Jesus. Essa é a doutrina que temos de ensinar em qualquer lugar que viemos estar.
a pregar a doutrina de Cristo, evangelizar, pregar, anunciar e assim por diante. Viu, queridos? Atos capítulo... antes de ler aqui. Agora, como fizeram isso? No templo e de casa em casa, tanto em locais públicos quanto privados, pois a igreja não existia uma vez por semana, e sim diariamente. Parece que a gente só evangeliza. É por isso que eu sou contra, por exemplo, quarta-feira da vitória, domingo do louvor. Fica criando esses cultos, né, que não tem nada a ver com... Então quer dizer que só se louva a Deus no domingo. É isso, né? Aí só tem culto de libertação. As pessoas só são libertas no domingo, na quarta-feira, na quinta-feira, no meio da semana. É esse problema que está vindo a igreja hoje. Elas estão criando cultos, ou nome de cultos e campanhas, que não tem isso, não existe na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Não vamos nós ficarmos aqui alimentando coisas que não estão na Bíblia. Então não existe essa questão de campanha disso, campanha daquilo. O que existe é pregar Jesus, como diz Paulo, e esse crucificado. É pregar, é a pregação. A libertação ela vem pelo ouvir, né? Porque a libertação ela aspira a fé, e a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Vamos lá. Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. Você nunca vai... Eu estou lendo versículos aqui para poder mostrar para você que não existe essa questão de campanha, o nome de culto tal, culto de louvor, culto de libertação, culto da campanha. Não existe isso. Vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Diz assim: todos os dias, olha só, todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em suas casas, junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha só, eles se reuniam no pátio do templo, não é dentro do templo não. Não se escondia lá dentro do ar-condicionado, dentro das cadeiras almofadadas e confortantes, não. Eles estavam lá fora ensinando e pregando o evangelho. Se quer dormir, vai dormir na tua casa. Quer sentar bem, vai sentar bem na tua casa. A igreja não é lugar de conforto. A igreja é lugar para a gente reunir e aprender a palavra de Deus e quando receber o Espírito Santo, sair para fora. É isso que tem que ser feito. Então tá aqui. Então você observa aqui que se não lê em lugar nenhum na Bíblia, por exemplo, eu estou lendo aqui, você vai aí, nós estamos na unidade 11, vai desde a unidade 1, você vai ver que todos os versículos que nós lemos aqui, não existe dizendo, o Pedro vai estar no lugar tal, a campanha tal, Pedro anunciou aqui, Tiago anunciou a campanha tal. Sai fora disso. Não existe isso na Bíblia. Observe, por favor, a natureza dinâmica da igreja. Como ao reunir-se de casa em casa, ganharam a simpatia de todo o povo. Você falei, igreja, ela tem que ser evangelizada de casa em casa. Por isso que o Ministério OPA, ele tem esse propósito. Eu estou aqui lançando esses vídeos, mas todo o meu trabalho no ministério que eu estava, foram feitos dentro de lares. Meu trabalho é feito para trabalhar dentro de casas. Inclusive estou aqui abrindo a minha agenda para você, para que você quiser, vamos fazer um trabalho de oração e estudo bíblico na sua casa, né? De repente a gente leva o violãozinho, eu não toco muita coisa não, mas dá para fazer um louvorzinho, um louvor lá, um cântico para louvar o Senhor. Né? Eu não vou aqui mostrar que eu sou músico, não sou músico mesmo. Entendeu? Podemos fazer isso. Se você quiser, você pode fazer, mas esse é o trabalho que tem que ser feito. Espera as pessoas entrarem na igreja, tem que comunicar, visitou a igreja, como Jesus falou, aquele que vem até mim, eu não os lançarei fora. Então agarra essas pessoas, comunique-se com elas, vai na casa delas, evangelize elas, marca um encontro na casa delas para poder orar. Né? Você vai chegar lá e já vai pregando, já ensinamos isso já aqui nas unidades anteriores. Vai lá, ora, demonstra o poder de Deus na vida daquelas pessoas e depois é fácil você evangelizá-las, ok? Então é isso aí, queridos. Então, vejam aqui que foi um evangelismo dinâmico, onde nós lemos aqui, e movido por Deus. É tanto que o movimento foi por Deus, é que o Senhor acrescentava. Lembra aqui no versículo 47, parte B.
E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quem acrescenta é Deus. Nós não ganhamos nada, nós apenas fazemos uma cooperação com a ação de Deus, né? Viver a igreja é bom demais para ficar escondido. Seu lugar é estar espalhado por toda a cidade. Estão entendendo? Espero que esse paradigma 5 seja revisado por você nesse vídeo, ok? Vamos lá, paradigma 6. Oração também é uma atividade pública. Esse aqui também é interessante. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem dissensão. Então vamos lá. Oração tem que ser pública. A oração não existe, a oração... tudo bem, existe, não podemos dizer que existe a oração privada. Existe oração privada. Mas nós temos que começar a fazer oração pública, chegar na praça pública, orar em voz alta para abençoar o país. Aí tem pessoas que pegam o microfone na igreja e começam a orar, falar: ah, Senhor, queima aquele irmão que está assim, Senhor, me livra daquela pessoa. Não é essa oração a qual tem que ser feita alta. A oração que Paulo ensina aqui a Timóteo e fala para Timóteo é a oração de intercessão pela cidade, de bênção para a cidade, é oração profética para a cidade. É isso aí. Da mesma maneira que a necessidade legítima de um templo para reunir-se obscurece o fato de que o lugar próprio da igreja é ficar espalhada por toda a cidade, uma ênfase exagerada da dimensão privada da oração é uma mina e quase sempre destrói a dimensão pública e a dimensão social do evangelismo através da oração. Se é prejudicial confinar na igreja, que é a eclésia, as quatro paredes é ainda mais prejudicial confinar as orações às nossas reuniões. Né? Então, não fique somente dentro das reuniões. Como fala que não seja bíblico você orar privativamente, né? Dentro da sua igreja. Mas você não vai evangelizar ninguém. Você pode orar sim por você, Senhor. Dá-me uma orientação, dá uma orientação à sua igreja, como vai sair. Aí chega lá fora e ora para o pessoal lá. Isso priva a igreja tão limitada de uma poderosa ferramenta bíblica de alcançar os perdidos, que é a oração pública. Se fizermos uma pesquisa sobre a oração na Bíblia, veremos mais exemplos de oração pública do que de oração privada. Isso não significa que as pessoas não oram em particular, mas prova realmente que a oração pública tem base bíblica mais forte do que entendíamos. Vamos lá. Os perdidos precisam nos ouvir a orar. Olha o que diz aqui, essa passagem eu gosto muito dela, né? Eu acho que é mais fantástica. Olha só, João capítulo 11, versículo 41 e 42. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Então é mais ou menos assim a situação aqui, né? Olha, aí você orou em voz alta sobre determinada coisa, né? A coisa e aconteceu aquilo. Poxa, olha lá, Deus ouviu aquele homem, Deus ouviu aquela mulher. Então você vai orar pelas pessoas em praça pública, pessoalmente. Senhor, abençoa Deus aqui. Você vai abençoar que a pessoa é curada, que a pessoa ela é liberta. Foi quem? Deus ouviu aquela pessoa. Então é isso, a intenção sempre é essa. Olha aqui, e eu vou continuar aqui, lendo, né, que quando Paulo falou, né, e repetindo novamente: quero que, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussão. O detalhe aqui, do capítulo 2, versículo 8 de João, de 1 Timóteo, é que não tem que ter ira e nem viver em dissensão um com os outros. Tem que ter paz. E no caso aqui, Jesus deixou bem claro que ele orava ali, não porque ele sabe que o Pai ouve ele, mas para que todos soubessem
que ele, que estava ouvindo o Pai, que aquilo que aconteceu com Lázaro foi uma obra uma obra exata, movida pessoalmente por Deus. Tá ok? Vamos lá. Quando Paulo e seus colaboradores chegaram à cidade de Filipos, foram procurar uma oração. Por onde eles se dirigiam? Por onde eles se dirigiam? À beira do rio. Amados, ele foi à beira do rio, né? E muito provavelmente uma oração, um local público, e oraram publicamente, né? Capítulo Atos 16, 13, diz assim: no sábado saímos da cidade e fomos à beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Na beira do rio, lá. Mais tarde, Paulo e Silas foram lançados na prisão, onde oraram em voz alta. Olha só, capítulo 16 de Atos, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos. E aí, todos os descrentes que ali, como é que reagiram? Todos os presos ouviram Paulo orar e viram Paulo e Silas cantar. Amém? Então essa aí é o que Deus está querendo da gente hoje. Ele está querendo que a gente use isso publicamente. E olha que Paulo e Silas estavam os dois machucados, porque eles foram maltratados pela população ali de Filipos, por causa daquela situação que ele libertou uma mulher, uma jovem que tinha um espírito de vinho, e esse espírito de vinho dava lucros para determinadas pessoas lá. Eles ficaram furiosos com Paulo. E ali espancaram Paulo e levaram para a prisão. Só que ali a prisão, na verdade, foi apenas aquela situação foi apenas um trampolim para levar para a prisão, para que ali pudesse salvar uma alma, ou salvar todas aquelas pessoas que estavam presas ali. Todos, diz a Bíblia, todos, sem exceção, ouviram Paulo cantar e Paulo orar. Imagine só, você olhar para uma pessoa descrente, olhar para o crente que está vivendo, foi maltratado por causa do evangelho, e está ali, aí ele ouve ele cantar, ouve ele pregar, meio às lutas, meio às dificuldades, meio às adversidades, e aquilo chamou atenção, tanto que depois da oração houve o quê? Um terremoto, houve um poder de Deus. Eles viram o poder manifestado ali, e assim eu creio que todos foram salvos. Vamos lá. Sétima paradigma. O aprisco não equivale ao rebanho. Mateus capítulo 9, versículo 36 diz o seguinte: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Os pastores, na maioria dos casos, têm feito um excelente trabalho ministrando as pessoas sob seu cuidado, e muitas vezes ganhando pouco, sob condições difíceis, em geral poucos valorizados e sempre em alto custo pessoal. Infelizmente, a ideia pastoral hoje, ela é totalmente torcida na mente de muitas pessoas. O pastor não pode ganhar salário porque está roubando da igreja, o pastor não pode ter um custo porque está na igreja, e a gente sofre por isso. Eu estou com um ministério aqui, Ministério Evangelismo de Opa, que está tendo dificuldades para poder fazer o trabalho. A gente está aí com esse material precário que nós temos, que é apenas um celular e somente, e uns aplicativos que nós pesquisamos para poder trabalhar. Então, isso é precário, não tem muita coisa, a gente faz. Se for preciso a gente sairmos para um lugar, eu tenho meu carro, Deus abençoou com o carro. Se for preciso para sair para um lugar e fazer visita e fazer um trabalho de oração nas casas, a gente vai. Não tem gás, não tem combustível não, mas dá um jeitinho, mas está aqui para fazer. E não somos valorizados, não tem como fazer, não temos recursos apropriados para isso. Então, é preciso que todos nós também tomamos esse despertamento. Despertar referente a isso. Hoje a igreja, ela sofre porque às vezes alguns pastores são privados, estão presos nessa ideologia que criaram, que o diabo colocou na mente das pessoas, falando que todos os pastores são corruptos e roubam. Uma vez chegou uma pessoa para mim, onde eu trabalhava,
E começou a falar de pastor. Pastor safado é isso, pastor safado é aquilo. Aí eu perguntei para ele qual é a profissão dele. Aí ele me falou a profissão, não lembro agora como foi a profissão dele, eu falei. Aí eu falei, não, da profissão, eu falei assim, olha, são todos safados, não vale nada. Aí ele ficou, assim, mas como é que tu fala isso, ó? Rapaz, como na tua profissão existem pessoas honestas, também na igreja existe também pastores honestos. E pastores fiéis ao seu chamado, fiéis ao seu ministério. Então, vamos nós aprender isso. Nós temos aí a parábola do bom pastor, né, no capítulo 18 de Mateus, versículo 12 a 14. Nós temos, né, no capítulo 21, versículo 15, né, Jesus falando para Pedro apacentar os seus rebanhos, né, mas antes disso, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Então, todas essas coisas, elas são válidas quando nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Então, o estudo de hoje foi para despertar você, foi para alertar você, né? Eu vou voltar àquela fala que eu falei no início do nosso vídeo aqui hoje, nosso vídeo aqui hoje, nosso estudo aqui hoje, né? Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não vai ficar dentro de quatro paredes. Os que ficam dentro de quatro paredes são pessoas que não são cheias do Espírito Santo. Elas têm uma ideia do Espírito Santo, mas elas não são cheias do Espírito Santo. Essa é uma verdade bíblica. Eu estou falando nada mais do que uma questão bíblica. Então me prove ao contrário. Pode comentar aí, vai no comentário meu, se você achar que estou falando heresia, então vai me comenta lá e me fala ao contrário. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Nós ensinamos aqui hoje e deixamos bem claro. Então, nós vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo. Eu quero que você nos aguarde até a próxima unidade. Né? Então, vou deixar um lembrete para você. Hein? O céu é o teu limite, meu amado. E que a bondade e a misericórdia do Senhor te segue para onde quer que você for, te acompanhe para onde quer que você for. E que o amor de Deus Pai, a grandeza, a graça do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, sobre a tua vida, meu amado. Deus te abençoe. Até a próxima unidade. Em nome de Jesus. Amém.